Olá, gente. Tivemos um probleminha na transmissão da nossa live pelo nosso outro aplicativo. Vamos voltar aqui agora com vocês. Tati, quem mais estava com a gente? Eu não estava conseguindo ver nem comentário, nem quem estava junto na live. Me desculpe, mas nós vamos voltar aqui com a doutora Silvia e para continuar essa conversa, e eu vou fazer um resumão para ninguém perder o que foi falado. Eu peço mil desculpas, gente. Nós estamos testando para cada vez estar melhor para vocês, porque a minha missão é conseguir trazer essa informação da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui se a doutora Silvia já vai. Eu vou fazer um resumão aqui. Então vamos lá. Resumindo a aula até agora. O mercado de trabalho. Doutora Silvia, eu vou resumir a nossa aula até agora para eles, porque tivemos um problema de transmissão. Eu vou resumir, nós vamos parar nesse ponto importante que você estava falando, tá bom? Claro, se você quiser, eu posso falar também, não tem problema. Então, tá certo. Eu resumo rapidinho do ponto de vista da importância que nós estamos aqui. Como eu prometi para vocês que eu vou guiar e eu cuido junto com vocês, né, da formação de vocês, cuidadoras, em uma carreira. Então, hoje nós vamos falar sobre o ponto mercado de trabalho. A doutora Silvia é uma advogada especializada no mercado de trabalho de cuidadores de idosos. Sobre esse mercado, o que nós falamos? Do ponto importantíssimo que ele está bombando, é a crista da onda, igual os idosos comentam e adoram falar, é a profissão de cuidador de idosos, são vocês. E por isso, o medo da falta de emprego não deve existir. Não deixe que eles te contaminem, esse medo. Porque temos muitos idosos, temos 3 milhões de idosos nesse Brasil precisando de cuidadores de idosos. O que está faltando é você olhar para você e junto comigo a gente descobrir o que está faltando para você se transformar na cuidadora joia e não ter mais essa falta de emprego. O segundo ponto que a gente falou é da importância de se valorizar, né, diante desse mercado e não se deixar levar pelos valores, pelo medo da falta de emprego e se pouco se valorizar e aceitar qualquer preço. Então, nós estamos falando de valor, que é diferente de preço, e estamos falando sobre a regularização da profissão, que a doutora Silvia estava falando. Doutora Silvia, pode continuar. Boa noite, gente. Seguinte, bom, a gente falou tudo isso até aqui e falamos que o cuidador de idoso, além da demanda que já existe, ele é uma das poucas profissões que vai resistir a essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, tá? Porque o cuidador de idoso, ele requer habilidades humanas, coisa que nenhum robô vai substituir. Então, a demanda está aí. O pessoal está falando que não escuta, mas será que todo mundo não está escutando? Eu acho que se quem estiver escutando, faz um joia para a gente, que para nós eu acho que está tudo certo. Bom, e aí a gente vem falando da regulamentação da profissão, que muitos cuidadores, quem já é cuidador ou quem quer se tornar um cuidador, tudo isso aqui está perfeito, legal. Quem quer se tornar um cuidador tem um receio de falar assim, mas eu ouvi dizer que a nossa profissão não é regulamentada. E eu vou dizer, realmente não é. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não é regulamentada. Eu investi dinheiro, investi tempo e agora eu vou perder tudo. Gente, não se preocupem. Não é porque a profissão não é regulamentada que vocês não estão amparados pelas leis brasileiras, né? A regulamentação da profissão, que não ocorreu, infelizmente, foi vetado o projeto há 2 anos atrás pela Presidência da República, um projeto que tramitou aí há 12 anos, que deve voltar a tramitar a qualquer momento, mas não é porque a profissão não é regulamentada que vocês não estão amparados e que vocês não possam exercer a profissão livremente. Por quê? E quais são as leis que vão reger, então, a minha profissão? Se não tem uma lei específica. Depende de que modo
você vai querer trabalhar como cuidador de idoso. Porque sabe que essa profissão tem até uma grande vantagem. Você pode exercê-la de várias maneiras, né? Da maneira que melhor te convir, da maneira que melhor adaptar ao seu modo de vida, às suas escolhas, aos seus desejos de carreira e de profissão e de questão financeira. Então, você pode ser um profissional autônomo, você pode ser um profissional registrado pela CLT, você pode ser um MEI, que também é autônomo, e a gente vai falar sobre esses 3 casos agora. Exatamente. Podemos prosseguir, doutora? Doutora Silvia, bem assim, MEI, como que é? Sim. Então, vamos lá. Como profissional autônomo, você pode... Autônomo, o que é? É aquele que não tem chefe, tá? Então, o profissional autônomo é aquele que não tem chefe, que não cumpre horários pré-determinados, que faz a sua rotina da maneira que melhor lhe convir. Então, o autônomo, ele pode ser MEI, que é microempreendedor individual, ou ele pode simplesmente dar um recibo de prestação de serviço. Mas qual que é a vantagem de ser um microempreendedor individual? Primeiro, para ser MEI, você precisa ter um limite de ganho mensal, né? Se você ultrapassar esse limite, você não pode ser MEI. MEI foi uma maneira que a nossa lei brasileira trouxe para que esses profissionais autônomos, né, justamente como cuidador de idoso, os cabeleireiros, as boleiras, as doceiras, essas pessoas com profissões deliciosas aí, pudessem tomar as rédeas da sua carreira e ter várias vantagens, né, como um profissional registrado. Então, o microempreendedor individual, ele não pode ganhar mais que R$ 6.500 por mês, tá? Ele tem que ter um limite de faturamento de R$ 81 mil por ano. Na verdade, dá um pouquinho mais de 6.500, dá 6.750, tá? Por mês. Se o cuidador de idoso ganhar até R$ 6.750 por mês, ele está dentro, ele pode ser MEI. Se ele ganhar mais que isso, aí a lei já não dá todas as vantagens de ser um MEI. Ele teria que abrir uma outra empresa, aí você já está em uma outra fase da carreira que também vai ser legal. Mas, para começo, você pode abrir de graça no site do governo federal. Você entra lá como abrir MEI e você abre a sua empresa como microempreendedor individual e você passa ao quê? A emitir uma nota fiscal, você pode ter aposentadoria, assim como os trabalhadores da CLT, com uma contribuição, e você paga a grande vantagem de ser um MEI, né, que não deixa de ser uma empresa, só que é individual, você paga um imposto bem reduzido, coisa de R$ 53 por mês, para ter todas essas vantagens do microempreendedor individual. Você pode ter desconto em plano de saúde, enfim. E o MEI também, uma boa pergunta aqui, sim, o MEI, quem tem MEI, também pode ter carteira assinada em outro lugar. Nada impede, tá? Você pode ser MEI e pode ter a sua carteira assinada em outro emprego. Não tem problema. O que o MEI não pode é ser sócio de uma outra empresa, tá? Ele pode até contratar um funcionário, olha que maravilha, mas ele não pode ser sócio de outra empresa. Ele pode ter um trabalho registrado, sim, junto com o MEI. Então, o cuidador de idoso, ele pode ser autônomo, dando um recibo de pagamento ou abrindo uma MEI, que é um microempreendedor individual, ele pode ser um microempreendedor individual, com todos esses requisitos, ou ele pode optar por ser seletista, que a gente fala, que tem um contrato registrado na carteira de trabalho. Então, ele pode trabalhar como seletista no âmbito familiar, na casa de uma pessoa, né? Ele pode trabalhar na casa de uma pessoa, tanto como MEI, quanto empregado doméstico. Gente, todos
profissionais que trabalham em âmbito familiar por mais de 2 vezes por semana são considerados empregados domésticos, porque trabalham no lar, no âmbito familiar. Por lei é isso, tá bom? Então, a babá, o cuidador de idoso, até o jardineiro entraria como empregado doméstico. Mas, enfim, o cuidador ele pode trabalhar no âmbito familiar, ou como MEI, ou como empregado doméstico. Ele pode trabalhar para um home care, ou como MEI, ou como empregado seletista. Tudo vai depender de como é a dinâmica desse trabalho, né? Então, tudo vai depender da dinâmica. Uma pergunta aqui, se ele é MEI, ele pode abrir uma agência de home care? Na verdade, uma agência de home care, eu tenho um serviço de home care, nós temos aqui outra prestadora de home care com a gente. O MEI vai extrapolar, né? O faturamento. Se você vai ser muito bom como agente, e é isso que eu quero te ajudar nessa carreira, se você for muito bom e tiver muitos clientes como home care, o MEI vai extrapolar. Você vai ter que abrir outra empresa, né, doutora Silvia? Isso. L ou outra empresa. Isso, o MEI não vai se encaixar no modelo de agência por conta de faturamento. Certamente não. Então, não é questão de uma proibição por si só, é uma questão de faturamento que não vai se encaixar no modelo do home care, né? De uma empresa em home care. Então, o cuidador de idoso, ele pode trabalhar como autônomo, como empregado registrado, não importa se ele trabalha para uma família ou para uma casa de repouso ou para um home care. Tudo vai depender da dinâmica do trabalho dele. Isso que vai influenciar se ele vai trabalhar num home care como seletista ou como MEI ou como autônomo, enfim. E o importante... Pode falar, senhora. Não, fala, doutora, termina essa. Não, o importante é que vocês, como cuidadores, tenham essa informação para que possam escolher de que forma gostariam de trabalhar. De uma forma mais controlada ou de uma forma mais livre. Enfim, se vocês têm outro trabalho, como é que é a dinâmica da sua família, como que isso vai se adaptar. Então, o mais importante é que vocês tenham essa informação. Nos treinamentos, a gente também fala muito sobre isso, né? Sobre a carreira do MEI, sobre a carreira do cuidador. Então, o cuidador ele tem essa liberdade de escolha. Exatamente, isso que eu ia falar, doutora Silvia. A liberdade. Quem aqui conversa comigo, gente? Quem gosta de ter liberdade? Quem gosta de ter liberdade? Eu, para decidir e criar a sua carreira. O cuidador de idoso tem isso. Ele pode ser livre para trabalhar como MEI, como seletista, pode criar um home care, sim, gerenciar a sua carreira, gerenciar outros cuidadores, por networking, por essa questão da gente fazer as relações humanas, é muito importante, como a doutora Silvia falou, porque ela alimenta a sua carreira e alimenta e fortalece a sua relação com o outro, seja com o idoso, que seja com a família, que seja com a sua carreira que você está construindo, que depende das relações. Aí não vai faltar emprego, não vai ter medo de emprego. Por quê? Porque eles vão te indicar. As suas relações pessoais estão saudáveis. Você está bem com você mesmo, você está bem com o outro, né, doutora Silvia? E aí, olha lá, quem gosta de liberdade? Eu. Então, gente, da profissão do cuidador de idosos, você tem essa liberdade. Mas para ter segurança nessa liberdade, porque tem gente que prefere ser seletista, né, doutora Silvia? Porque tem uma segurança. Ai, eu vou ter minha segurança do meu fundo de garantia, do meu auxílio-desemprego, tal. Isso. Depende muito do perfil, né, da pessoa. Depende muito do perfil. E aí... Pode falar. Pode falar, doutora Silvia, a gente adora falar. A gente fala bastante, a gente se empolga no assunto. Não, é que tem pessoas que têm um perfil mais conservador, né, que gostam de ter uma segurança financeira, talvez por falta de não se planejar direito financeiramente. Tem muita gente que não gosta de pensar em planejamento financeiro. E tudo bem. E aí, para quem não gosta de planejar a vida financeira, talvez um perfil mais conservador, mais restrito, de contrato de trabalho, de seletista, seja mais adequado. Agora, para pessoas que
que pensam em expandir, talvez em serem donas né, tomar as rédeas da sua profissão e por necessidade ter uma maior flexibilidade na sua rotina, aí o caminho do autônomo é mais vantajoso. Depende muito do seu perfil. Você tem que se autoconhecer para entender. O mais importante, doutora Silvia, que por a gente gostar tanto de gente, a gente entende vocês, cuidadores de idosos, nós vamos mostrar para vocês e dar bagagem. Para ter sua liberdade, para você conseguir ser MEI, nós vamos te ensinar também a questão financeira, como regular o seu dinheiro. Para não ter medo da falta de emprego, para você, se você quiser ser livre, você vai ser livre, se você quiser ser MEI, vai ser MEI, e se você quiser um contrato mais conservador, mais que te dá segurança, você também vai ser seletista, né, CLT, mas com essa segurança. Incrível. Vocês dão isso no treinamento também, isso é excepcional, isso é essencial. É realmente uma joia rara vai ser essa cuidadora aí de idoso. É o que a gente está precisando. E, então, a profissão ainda não está regularizada como profissão. E no ambiente doméstico, eles são empregados domésticos. No eles entram na lei do empregado doméstico. Isso. Eles estão dentro da lei. Aí entra no e-social, tudo aquilo. Exato. Não, todos os trabalhadores, tanto de CLT que a gente fala, quanto empregados domésticos, eles estão no e-social, eles têm férias, FGTS. É que empregados domésticos, eles têm uma lei própria, que não são todas as regras que são iguais aos demais empregados, mas basicamente são assegurados os mesmos direitos. Então, se você trabalha em âmbito familiar, contratado por uma família, diretamente por uma família, provavelmente você vai se enquadrar como empregado doméstico, a não ser que você seja um profissional autônomo. Gente, mas isso é ótimo. Mas aí eles vão falar assim, espero que vocês não se desanimem, gente, com isso, porque aqui é uma batalha. Nós vamos uma batalha para você se valorizar. Não é porque você vai ser registrado como doméstico que você não tem suas atribuições de cuidador. É diferente, né, doutora Silvia? Sim. O ambiente domiciliar, mas a atribuição, as suas funções de cuidador de idosos são outras. E isso nós vamos para uma segunda aula, eu acho que vale a pena. Me dizem aqui, gente, se vocês querem uma segunda aula para eu falar sobre quais são as atribuições, quais são as obrigações, seus deveres dentro do lar ou dentro de um residencial de idosos, que é diferente. Você vai estar lá registrada como doméstica, né, doutora Silvia? Na verdade, não é nem registrado como você vai ser registrado como cuidador de idoso, sem problema nenhum. Assim como eu disse, assim como a babá, assim, que também trabalha em âmbito familiar, assim como um jardineiro que trabalha em âmbito familiar, ele vai ser registrado como cuidador de idoso, mas vai seguir regras do trabalho doméstico. Por quê? Porque exerce o trabalho dele em âmbito familiar. É só isso que muda. Mas né? isso a dele e a minha também, gente. Até eu fiquei confusa. Então, é assim, só vocês vão ser... No registro vai ser cuidadora de idosos, mas a legislação, caso aconteça algum problema, nananana, vai ser visto como empregado doméstico. Empregado doméstico. Mas vamos lá. Então, vamos nos valorizar. Você vai ser cuidador de idoso, no registro vai estar lá. Sim, sem problema. Cuidadora de idosos e as suas funções são de cuidadora. E por isso que nós vamos ensinar quais são essas atribuições, qual é o seu diferencial dentro desse lar, que é diferente. Por que eu falo isso, doutora Silvia? Porque muita gente foi pega de surpresa, que era doméstica. Quem aqui, gente, me conta, era doméstica e virou cuidadora, principalmente numa pandemia. Então, a família tá lá, já confia naquela doméstica, confia na pessoa que cuida da casa, e agora ela vai cuidar de gente. Então, tem outras qualidades que nós vamos formar em você, que nós vamos te transformar para ser uma cuidadora de gente. Joia? Sim, são outras habilidades completamente diferentes. Então, para a gente ver que essa transição tem nome, tem caminho, tem um caminho árduo, né? Mas muito importante, muito gostoso, né? Que é o caminho que eu fiz. Contei para eles que os caminhos que eu fiz
para ser médica cuidadora de idosos, eu também tive que me especializar em muita coisa. A medicina só não basta para cuidar de idoso. Agora, um curso, vocês acham que basta para cuidar de idoso, gente? Não basta. Um certificado não basta. Então, eu tive que correr atrás para chegar aqui hoje, para poder estar com vocês, cuidando junto com vocês. E é esse caminho que nós vamos trabalhar junto. Olha lá, a Andrade, né, que é a Rosa, ela foi doméstica e virou cuidadora de idosos. Tem muita gente que teve essa transição de carreira, a gente pode chamar, né, Sil? E a transição para cima, nós estamos crescendo, nós vamos subir a montanha de valorização, né? Até chegar. A Dani aqui falou, foi registrada como doméstica / cuidadora de idoso, achei estranho. Pode soar estranho, mas não tem nada errado. A questão é só uma questão de aplicação de legislação, tá? Para que vocês saibam até dos seus direitos e o contratante dos seus deveres. Mas a questão é, não se desvalorize porque a questão do empregado doméstico, mesmo porque a função do empregado doméstico também tem que ser super valorizada. E o cuidador de idoso, ele é uma profissão raríssima, raríssima. E não é qualquer pessoa que consegue se adaptar numa profissão como essa. Porque tem que ter as habilidades específicas, o treinamento específico. Doutora Silvia, estão perguntando aqui, ó, foi registrada como serviços gerais, aí é cuidadora. Como que você orienta para a cuidadora? É assim, para nossa cuidadora já é rara, ela vai chegar na casa desse familiar e vai falar assim, olha, na hora de me registrar, eu quero ser cuidadora de idosos. Cuidadora de idosos. Então, não existe serviço de... Talvez, gente, as pessoas registrem dessa maneira por falta de conhecimento mesmo, entendeu? O patrão ali, a família, tem muito pouco conhecimento com essa questão de legislação. Acontece muito isso, muito. A família não é por mal, não é para desmerecer, porque realmente não conhece e não sabe como é que tem que ser feito. E vocês, com conhecimento agora, com capacitação e valorização, vocês podem até falar, olha, eu gostaria que o meu registro fosse de cuidador de idosos. Porque por mais que a profissão não esteja regulamentada, existe um Código Brasileiro de Ocupações, que é o CBO, que abarca a profissão de cuidador de idoso. Então, não tenha problema, não tenha dúvidas ao pedir o registro como cuidador de idoso. E se vier de outra forma, serviços gerais falam, pode consertar aqui que está errado. Exatamente. Gente, então vamos resumir essa parte de contratação. Você tem liberdade para ser MEI, microempreendedor individual, e se considerar um CLT, né? Um registro com carteira assinada. Na carteira assinada, você pode sim exigir colocar lá cuidador de idosos, CBO, porque é uma ocupação, cuidador de idosos, e ainda não é, infelizmente, uma profissão. Me perguntaram aqui, doutora Silvia, sobre certificação. Aí é meu campo. Se a gente tem que apresentar um certificado de curso de cuidador de idosos para a família. Na verdade, são várias formas você pode provar que você é um cuidador de idoso para essa família ou para um estabelecimento. A começar pela forma como você se coloca. A começar pela forma de como você tem postura e se comunica. E se mostra apaixonada pelo que você faz. E se mostra uma cuidadora já rara. Isso é cartão de visita muito maior e muito mais que eu vou ensinar por aqui nesse canal. Nós vamos conversando muito a ensinar até essa postura de cuidadora já rara, que um certificado apenas não determina se você vai pegar um emprego ou não vai. Não te determina ser uma cuidadora de idosos ou não. Tem outras coisas que vão te qualificar muito, muito mais. Isso eu falo depois como contratante. E aí vão ser outras aulas que eu vou explicar muito sobre esse ponto. Agora, um certificado, essa questão de horas, não tem nada regulamentado pelo MEC. Se algum curso ou alguma pessoa falar, porque precisa ter tantas horas, né, doutora Silvia,
para ter para ser cuidadora de idosos, não tem nada regulamentado, infelizmente. Não. Nossa batalha, o que eu te garanto, que você faz um curso, que o conhecimento existe. Quando me perguntaram quantas horas é o seu curso ou a sua formação, doutora Manuela, a minha formação é 365 dias por ano. Quer vir? Vem! Vem comigo no canal da doutora Manuela, no YouTube, nessas lives. Vem consumir esse conhecimento. Esse conhecimento, gente, você pode compartilhar até com a família que você está cuidando, mostrando que você está que se você está atrás de conhecimento. Sabe como? Como você pode compartilhar para essa família que você está aqui em busca de conhecimento? Pegando esse aviãozinho do Instagram e compartilhando. Compartilhar o conhecimento, tira uma foto e manda para a família. Olha essa dica que a doutora Manuela postou aqui. Olha essa aula que a doutora Manuela Silva me apresentou. Eu estou ciente dos meus direitos e dos meus deveres, gente. Eu quero ser valorizado. Então, é assim, não fique aqui na nossa comunidade Joia Rara, a gente não foca nem em horas de certificado, de curso, nem em único certificado. Nós formamos 365 dias por ano vocês e eu estou aqui diariamente. Né, doutora Silvia? Nós estamos para esclarecer. Tem mais alguma dúvida, gente? Olha aqui, tem uma dúvida aqui. Por que hoje confundem cuidadora e acompanhante? Olha que pergunta bonita. Por que confundem cuidadora de idosas com acompanhante de idosos? Posso falar? Pode falar, pode falar. Do ponto de vista de gente, né? O ser humano, gente, ele não quer envelhecer. Ele não quer precisar de um cuidador. Quando uma família introduz para um idoso que está frágil, que está precisando de ajuda e não quer ferir o seu sentimento, na maioria das vezes, o que eles falam? Olha, eu tenho aqui um amigo, um acompanhante para te levar. E começa assim, para te levar na consulta. Eu tenho aqui um acompanhante para ir junto com você no banco. De fazer companhia. De fazer companhia. Mas por quê? Porque nós brasileiros não estamos preparados para o envelhecimento. Nós não estamos preparados para envelhecer, nós, ser humano. Então, quando a gente pensa em ser humano, a gente entende essa diferença entre cuidador e acompanhante. E é isso que nós vamos falar. O acompanhante, quanto à profissão, doutora, não existe, né, doutora Silvia? Acompanhante não existe nem ocupação. Não, só não. terminologia, né? O termo para a gente, em termos jurídicos, é exatamente a mesma coisa. Acompanhante, um cuidador de idoso. Mas o CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupações, ele fala em cuidador de idosos, que acompanha idosos, enfim. Mas a sua explicação foi perfeita. É só uma outra forma de chamar o cuidador para atenuar, talvez, uma situação. Para quebrar, amenizar, tornar mais leve a situação de fragilidade, mesmo, principalmente no hospital. Estão perguntando aqui, o acompanhante para o hospital. É um momento em que o idoso já está fragilizado, ele está lá, né? Mas ele precisa de cuidados, e é um cuidador que vai estar lá. Cuidador. E aí, nome de acompanhante. É mais uma terminologia, como falam ao invés de falar de idoso, falam terceira idade. E eu prefiro falar, né? Dar nome aos bois. O idoso é o idoso, mas a terceira idade, quarta, quinta, estudamos os centenários, né, doutora Silvia? Então, é uma questão de terminologia que vai de encontro à necessidade do mercado e da sociedade. E a gente dança conforme a música, mas firme e forte na nossa meta de ser uma cuidadora joia rara. Exatamente. Por que a contratante assina a carteira de cuidador diferente que ele recebe na mão? Como assim? Eu acho que ele quer dizer que deve pagar alguma coisa por fora do salário, algum a mais ali de que ele não recebe. Isso tudo, gente, vai depender muito. Aí que tá. Vocês com a informação na mão, vocês vão conseguir se valorizar e até mostrar para esse contratante, né, tanto para a família quanto para a empresa, que vocês sabem, né, dos limites da sua profissão. Então, e sabendo dos limites da sua profissão e sabendo de todas as informações, vocês estarão aptos a concordar ou não com alguns
tratos e tratativas e sugestões que vão ser dados para vocês ao longo do contrato, tanto de MEI, de prestação de serviço, como de contrato de trabalho. Oh, aqui isso mesmo, doutora Silvia, estão perguntando, o acompanhante não faz o que um cuidador só acompanha? Não, gente, para ser acompanhante, gente, para cuidar de idoso, precisa entender de idoso. E nisso, precisa de conhecimento, que seja cursos e cursos e aprofundamentos em leitura, em conhecimento. E existe hoje a ocupação cuidador de idoso. O acompanhante é um cuidador de idoso que não quer, por exemplo, ele pode escolher. Então, nós vamos dar mais uma aula aqui, daqui a pouco eu falo. O acompanhante é aquele cuidador de idoso que não quer ficar no dia a dia na higiene, na rotina da casa, ou não quer trabalhar no residencial de idosos, ele quer só acompanhar em consulta, acompanhar em viagens, acompanhar em shopping. É um outro tipo, é como na medicina. Na medicina nós temos várias especialidades. Eu odeio cirurgia. Tenho medo de sangue, odeio, mas eu fui escolher o quê? Ser cuidadora de idosos. Doutora cuidadora de idosos. Então, mas eu sou médica. Meu registro é CRM, médica, cuidadora de idosos, geriatra, cuidadora de idosos, com louvor. Então, é diferente do o acompanhante, é um cuidador de idoso. Se ele tiver que ser registrado, mas não vai ser, geralmente é MEI, ele seria registrado como ocupação de cuidador de idosos. Então, essa é a diferença. Dentro da carreira, então vamos. Gente, quem quer uma aula? Vamos aqui, põe aqui para mim no chat. Quem quer uma aula só sobre todos as milhões de possibilidades que a ocupação cuidador de idosos pode fazer? Né? O que ele pode fazer de diferença na vida do idoso? O que ele pode proporcionar dentro das suas habilidades para esse idoso e se valorizar, ganhar dinheiro e se tornar uma profissão dentro da ocupação cuidador de idosos, se ele quiser ser registrado. Se ele quiser ser MEI, ele pode usar essas 1000 habilidades que ele ganhou com a gente aqui no nosso curso de formação, na nossa página, para em prol do idoso. Deu para entender, gente? Quem quer essa aula? Eu quero, eu quero, eu quero. É isso aí. Nós vamos fazer uma aula dessa, porque essa é a minha especialidade. Eu amo falar sobre isso. É isso aí, pessoal. O pessoal aqui me perguntou, acho que dá tempo de mais uma resposta. Uhum. O pessoal aqui perguntou quais são os direitos do MEI. É uma boa pergunta, que a questão é a seguinte, no CLT tem os direitos, né? FGTS, 13º. O MEI, gente, é um microempreendedor individual, é uma empresa, não deixa de ser uma empresa. Então, ela tem direitos e deveres, mas muito diferentes dos direitos trabalhistas que a gente vê na CLT. Então, quando você é contratado como MEI, geralmente é um contrato que você fecha um pacote. Então, olha, a minha hora é tanto, o meu plantão é tanto. Você negocia com o seu contratante, né? O valor do plantão, o valor do mês, enfim. É um contrato que você estipula, porque você já sabe quanto você vai gastar, se planejar financeiramente, e você tem a liberdade de negociar esses valores. Né? É o plantão. Então, é o plantão. Hoje a gente sabe que isso é negociado via plantão, né? Exato. É isso. É então... isso. Você negocia o plantão, porque o que vai ser, pelo que você vai ser remunerado? Pelo plantão. Pelas Então horas, você vai negociar o valor do plantão, você vai ganhar aquele plantão, né? Quantos você vai dar, como que vai ser se você não puder dar o plantão. Aí tem todos os tratos ali, os acordos entre vocês, MEI, e a contratante, né? Tá. Como é que vai ser se eu não puder, tal. Mas assim, 13º, férias, FGTS, não tem, é uma empresa, você não tem direito. Vamos resumir. CLT, férias, FGTS e... 13º. Tá, gente? MEI, INSS, Previdência. Você vai ter sua aposentadoria garantida com o mínimo. Mas Sim. não
ter 13º, não vai ter férias. FGTS, nem férias. E nem, desculpa, gente, mas quando é mandado embora não tem ajuda de Seguro-desemprego. emprego, tá? Não é que você não é mandado embora, simplesmente o contrato é desfeito. É né? desfeito. Não está servindo, é como se fosse uma prestação, realmente uma prestação de serviço. Você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, por exemplo. Você contratou um pintor que vai ficar na sua casa durante 3 meses, né? E aí, lógico, o pintor não tem aquele contrato formal que o MEI deve ter, um contratinho formal. Geralmente, o pintor não emite nota fiscal, o MEI emite nota fiscal. Enfim, o MEI é mais formalizado. Mas, para vocês entenderem, se o pintor não estiver dando certo na sua casa, o pintor que você contratou, você simplesmente fala, olha, acabou o nosso contrato aqui de prestação de serviço. A sua prestação já era, eu estou te pagando o que você me fez e virou a página, né? Então, o MEI é a mesma coisa. Vocês contratam, vocês, como MEI, vocês negociam, né, o valor, mas não tem um direito a férias, a 13º, FGTS, é um valor. Você pode ganhar mais. Qual que é a vantagem, então? Você pode ganhar mais como MEI. Por quê? Porque você pode trabalhar para outros lugares, não tem uma exclusividade também, pode trabalhar para outros lugares e você não tem o desconto, né, na fonte, que é o que traz uma redução aí do que é empregado seletista, ganha, sei lá, você combina R$ 2.000 e no final do mês você ganha um pouco menos, né? Geralmente 20% a menos, porque tem um imposto de renda retido na fonte. Então, exatamente. Então, gente, deu para responder bastante. Alguém tem mais uma dúvida? Por exemplo, o MEI precisa de, às vezes, algum dos seus patrões vão querer um contrato da sua empresa microempreendedora, você vai ser empresária, com quem está te contratando. Então, vai precisar de eu faço isso, eu tenho um contrato, a doutora Silvia me faz esse contrato, ela é especialista, para respaldar que você está prestando serviço para mim através da sua microempresa. Olha que maravilha. E essa microempresa, você está livre para poder ter mais empregos e negociar o seu valor de plantão. É isso que nós vamos trabalhar muito aqui. O valor do plantão, ele aumenta conforme o seu conhecimento e conforme você vai acumulando habilidades. Nós vamos falar aqui no Espaço Gero, nós temos nível de cuidadores conforme os conhecimentos e habilidades que elas vão acrescentando no cuidado ao idoso. Nós vamos falar isso em outra aula também. Então, tem muitas possibilidades. O fisioterapeuta pode emitir nota fiscal como cuidador? Sou fisioterapeuta, posso emitir nota fiscal como cuidador? Oi, Rogério, bem-vindo. Adoro, todas as profissões devem, né? Que cuidam de idoso, devem conhecer mais sobre o idoso. E a doutora Silvia vai responder essa. Olha, eu acho que não seria adequado você emitir como cuidador, mesmo porque o MEI, o cuidador, ele tem um código específico como MEI, né, por lei. Então, não são todas as profissões que podem ser MEI, tá? Eu não me lembro de cabeça, são mais de 480 profissões. Eu não me lembro se o fisioterapeuta pode ser MEI, realmente não me lembro de cabeça, porque sempre pode, né? Sempre tem algumas modificações, eu não me lembro. Mas tudo bem, mas cada profissão, quando você abre seu MEI, você coloca um código da sua profissão, né? Então, ou é fisioterapeuta ou é cuidador de idoso. Muito bem, gente, foi maravilhoso. Quanto esclarecimento, quanto conhecimento que a gente conseguiu passar para todo mundo. Teve muita gente aqui acompanhando a gente. Peço desculpa pela falha, mas nós estamos testando para cada dia poder estar mais próximo de vocês. Doutora Silvia, adorei. Nós vamos ter mais, né, momentos com a doutora Silvia, em vários momentos nessa jornada, né, de construção da sua carreira. E pode mandar algumas perguntas para mim que eu peço para a doutora Silvia e a gente responde. Nós estamos juntos cuidando com você. Com certeza.
Eu agradeço muito, muito, muito esse convite e eu tenho um enorme prazer em passar essas informações para vocês. Muito bom, doutora Silvia. Tem mais uma pergunta aqui, calma aí, que essa é importante. Técnica de enfermagem, eu posso emitir nota como cuidadora de idosos? Você, como técnica, pode abrir uma MEI, né, doutora? Sim. É a mesma resposta que eu dei para o Rogério. Rogério, né? Você tem que ter um código específico de MEI. As habilidades você tem, mas o MEI ele tem um código específico para cada profissão. Então, de novo, a profissão não é regulamentada, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser técnica, você pode não ter tido nenhuma profissão e mesmo assim você pode ser uma cuidadora de idosos, né? Ou um cuidador. A questão da nota fiscal aí já é restrita ao código que é fornecido pela Receita Federal. Muito bom. Então tá, boa noite, gente. Foi muito esclarecedor, adorei. Boa noite, espero que tenha gostado. Essa live, essa nossa aula vai ficar gravada, se o Instagram permitir. Espero que ele não apague nossa aula, todo esse conhecimento, porque ele merece ser passado. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima.